Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Podizagem, é o podcast de aprendizagem para a vida. O Podizagem tem como objetivo compartilhar experiências pessoais sobre um aspecto específico da jornada humana, que é a aprendizagem. No episódio de hoje, juntamente com os nossos convidados, faremos um escambo de ideias sobre o seguinte tema: crescer pelo conhecimento, desafio para empresas de tecnologia. O Podizagem é o podcast de aprendizagem para a vida, não é mesmo? Então, por isso, nada melhor do que conectar pessoas através de boas histórias. E hoje nós teremos muitas histórias para compartilhar. Eu tenho o prazer de apresentar 3 convidados especiais no dia de hoje: o Marconi, a Letícia e o Edson. Mas eu quero apresentar eles para vocês de uma forma diferente. Como nós estamos falando de história, eu quero pedir que cada um deles conte uma história marcante da sua vida, seja da vida pessoal, da vida profissional, mas que a gente conheça uma das suas histórias. E eu quero começar com o Marconi. Marconi, tudo bem com você? Qual é a sua história? Eu vou começar contando um caso assim interessante, porque quando fala quem eu sou, para falar de quem eu sou, quem me conhece sabe que eu sou um baita de um geek, né? Um cara que gosta de tecnologia, então acho que é importante contar um pouquinho de como esse monstrinho foi criado, né? Eu me lembro que eu estava lá no colégio, né? E o pessoal explicando lá a questão de frequência de som e tudo, achando aquele negócio engraçado lá, saber que alguns animais eles conseguem ouvir em frequências diferentes da gente. Aí pega o cachorro, ele consegue ouvir numa frequência bem maior do que a nossa. Eu falei, caramba, como é que é isso, né? E se a gente pudesse ouvir numa frequência diferente da nossa, será que eu ia ouvir sons que os outros humanos não conseguem, né? Aquele negócio. E aí fiquei com aquele negócio na cabeça, né? E o meu pai, por coincidência, ele estava começando também a estudar algumas coisas de eletrônica, que ele também sempre foi muito estudioso. E eu peguei uma dessas revistas dele lá na época, lá, e fui folheando, e de repente me deparei com um projeto, como construir um ouvido ultrassônico. Poxa, isso me interessa, isso é bacana. Vai bem em linha com aquilo que me deixou curioso, né? E ali... em cima daquilo, eu peguei e falei, poxa, tinha um tio meu que tinha uma lojinha de produtos, de componentes eletrônicos, eu fui seguindo a risca, né, do que ensinava naquela receita lá, para montar aquele aparelhinho que te permitiria ouvir numa frequência diferente da que a gente está habituado. Aí fui seguindo lá as instruções certinhas, construí aquele aparelho, e aquilo me deixou fascinado. Eu saía na rua com aquele negócio, o povo me achava um louco, né? Ouvindo sons e me distraindo com coisas que as pessoas não estavam ouvindo. E aquilo ali acabou chamando muito a minha atenção. Era pré-adolescente na época, acabei me interessando, gostando muito de eletrônica, acabei fazendo engenharia. Na engenharia, acabei conseguindo me destacar como um dos alunos lá do curso, fiz na UFMG. E acabei que dali do curso, quando eu me formei, eu recebi um convite para trabalhar com consultoria de gestão. Trabalhei por 14 anos com consultoria de gestão numa das maiores empresas de consultoria de gestão do Brasil. Dali, eu saí da consultoria e montei a Mereu, junto com outros colegas, que hoje são os meus sócios. E a Mereu hoje é uma HR Tech, que trabalha para o desenvolvimento da performance dos gestores nas empresas, com foco em médias e grandes organizações. Então, assim, graças a essa curiosidade, eu me tornei no que sou hoje. Ainda adoro tecnologia, gosto muito de eletrônica, tenho eletrônica como um hobby ali, brinco com as minhas coisinhas, mas esse sou eu, Marconi. Sensacional! Então nós tivemos a história do Marconi, da Mereu, cofundador da empresa, que vai participar com a gente hoje aqui. E, em segundo lugar, eu quero apresentar a nossa convidada, Letícia. Letícia, conta pra gente uma história marcante. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, quem é a Letícia e por que eu estou aqui hoje, né? Acho que assim como o Marconi, eu sempre fui muito curiosa, né?
e um pouco nerd e um pouco geek, já falando da linguagem aí de século XXI. Né? Mas dos meus irmãos, eu sempre fui a estudiosa, aquela que estuda tudo até o final, aquela que não vai para a prova sem ter estudado um conteúdo, né? E bem na prova. Então, para mim, isso era uma questão de honra, né? Mas era uma diferença entre os meus irmãos e eu, né? Então, meu irmão é advogado, minha irmã depois se formou fisioterapeuta, cada um na sua área, e eu sou economista, né? Mas antes disso, eu também sempre fui curiosa, e além de ter esse lado nerd que gosta de estudar, e depois mais curiosa com os jogos, e depois mais lá para frente com tecnologia, eu sempre tive um lado de arte, né? Então, ao mesmo tempo que até foi uma coisa difícil, né? Quando eu fiz meus 17 anos de escolher aí uma universidade, porque eu era bailarina, então eu estudava no Balé Paulista, eu parei no 5º ano, e eu estudava piano, né, também. Então, eu fazia o colégio, piano, e eu dançava. E aí eu tinha que escolher se eu ia ser artista ou se eu ia levar a vida a sério, né, naquela época, né. Daí eu optei por estudar economia, né. Mas esse meu lado de arte, né, esse lado curioso da arte em si, né, tanto da dança como da música. Então, eu comecei estudando piano clássico. O último instrumento que eu aprendi foi repinique, de escola de samba. Então, testando muitas coisas. Então, esse lado da inovação, de pensar coisas diferentes, de ter a cabeça séria de um lado e a cabeça artística do outro, eu acho que é uma coisa que percorreu toda a minha vida e também percorreu a minha carreira, e foi o que me trouxe até aqui. Então, hoje eu estou aqui porque há muito tempo atrás, lá pelos anos de 2009, eu tive uma virada de carreira, né, onde eu sempre trabalhei com o mercado de consumo, como unidade de negócios. E daí, por conta disso, eu fui convidada para trabalhar num projeto corporativo que era sobre empreendedorismo e inovação, e depois veio de gestão do conhecimento. E aí eu virei super tecnológica, né? E aí passa-se uma história. Hoje eu sou sócia-diretora da Ilog Tecnologia, que desenvolve o LMS Conviva, e aqui que eu estou trabalhando com aprendizagem, com tecnologia. Então, essa é a minha história. Que legal! Letícia, seja bem-vinda. Obrigada. Letícia, que é diretora de operações da Ilog. Isso. E o nosso terceiro convidado para compor esse painel de boas histórias é o Edson. Edson, antes de eu falar de onde você é, conta pra gente a sua história, por favor. Claro, é um prazer estar aqui, dividindo esse espaço aqui com vocês. E para explicar um pouco também de como cheguei na tecnologia, também está lá na base, né? Então, eu comecei alguns cursos de tecnologia, simplesmente porque era interessante para aquele momento, bolsas de estudo e tudo mais. Foram, acho que, dois anos e poucos de treinamento. E, ao final do curso, surgiram oportunidades, né, desse treinamento para... Um belo dia ligaram e disseram, tem vagas aqui uma para programador e uma para instrutor da própria escola que manifestava, né, que entregava os cursos. Aí eu lembro que quando eu cheguei, né, um colega meu que estava no curso também já tinha a vaga de programador, e sobrou para mim a vaga de instrutor. Então eu tinha naquela época lá 15 anos e me deparei com a oportunidade de treinar as pessoas naquilo que eu tinha recém conhecido. E eu diria que esse momento foi assim fantástico, porque a consolidação de todo o conhecimento acabou ocorrendo pela necessidade de ter que passar isso para as pessoas. Então, pense eu lá com 15 anos, eu tinha 10 turmas básicas de informática, então, bastante tempo atrás, né, ensinando lá o Basic, o MS-DOS, Fácil, editores de texto, então coisas que talvez o nosso público nem chegou a conhecer aqui. O Júlio talvez vai lembrar, com certeza, mas foi nisso. Então, ali foi extremamente desafiador ter a necessidade de aprender e aprimorar o conhecimento,
num formato de poder passar para as pessoas. Eu lembro, assim, muito forte ainda, por incrível que pareça, por mesmo que passa tanto tempo, de explicar determinadas coisas básicas, tipo o que é um bit, o que é um byte e tudo mais, as pessoas simplesmente não entenderem, né? Simplesmente olhar para a turma e, tipo assim, ninguém entendeu nada. Daí volta, explica de novo e tenta achar outras formas de ensinar. Então, aquilo que você sabe para você não é da mesma forma que a gente consegue e vai passar isso para as pessoas e sempre, né, buscar outras formas de aprendizagem no momento de passar o conhecimento. Então, isso me trouxe para a área de tecnologia e daí comecei nessa área, passei bastante tempo por uma empresa de produto, de criação de produto de gestão corporativa e agora mais recentemente, então, né, recentemente já fazem 5 anos, né, empreendendo na empresa PayTrack, uma empresa de solução de gestão de despesas e viagens corporativas. Então, um processo tecnológico, né, direcionado aí para o mercado B2B. Né? Então, esse é o Edson da PayTrack. Que legal, Edson. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Edson Gonçalves, que é CEO da PayTrack. Bom, apresentei os nossos convidados. Agora eu quero rapidamente me apresentar e apresentar o meu colega de bancada. Bom, a minha história rapidinho é o seguinte, é uma história que todo mundo tem, a história de quando você aprendeu a andar de bicicleta. Então, eu aprendi a andar de bicicleta mais ou menos aos 6 anos, com a bicicleta do meu avô, que já é falecido, mas era o senhorzinho da bicicleta. Era aquela bicicleta barra forte que todo mundo conhece, né? E foi muito interessante porque eu via os meus irmãos, os meus primos, que são maiores, né? Todos andando, e eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero aprender também. Mas eu era muito pequeno para a bicicleta, era muito grande, né? Mas alguém, se eu não me engano, foi o meu irmão, o meu primo, chegou para mim e falou, cara, você consegue. Vem aqui, faz assim, coloca a perna pelo meio, ali onde tem aquele ferro ali, põe pelo meio, vai devagarinho, segura e você vai conseguir. Pois eu acreditei na palavra dele e fui. Quando eu vi, não tinha ninguém me segurando e eu aprendi a andar de bicicleta a partir daquele dia. Foi uma alegria tremenda, né? Então essa foi a minha história. Eu sou o Renan Luz e estou aqui para conduzir esse podizagem, de aprendizagem para a vida. E quero apresentar para vocês, vou mudar de câmera aqui, quero apresentar para vocês Júlio. Conta a sua história, Júlio. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito orgulhoso aqui de estar participando. Aproveitar para agradecer os convidados, né? A gente ouviu 3 histórias muito bacanas. A minha, eu vou contar uma muito rápida, né? Uma história de algo que marcou minha vida, que eu aprendi e mudou a minha vida, que é de quando eu era criança e eu tinha um problema, quer dizer, eu tenho até hoje, né? Que é disritmia cerebral. Eu tremo, hoje eu tremo bem menos, né? Mas quando eu comecei a escrever, a professora do jardim chamou a minha mãe e disse assim, olha, seu filho tem dificuldade de pintar dentro da linha, de fazer a forma da letra e tal, isso no pré-escolar ainda. E aí a alternativa era ou tomar medicação ou fazer alguma coisa manual. Eu tentei fazer pintura, não rolou, e aí com, sei lá, 5, 6 anos eu comecei na música. E foi uma coisa que mudou a minha vida. Então, até hoje eu curto muito, música é uma coisa que me acompanha até hoje, e que legal que eu aprendi hoje uma coisa que eu não sabia, que a minha amiga Letícia, que eu já conheço há tanto tempo, eu não fazia ideia, Letícia, que você tivesse esse background na arte aí, na música. Eu aprendi que o Marconi, né, é geek, que se preocupava com a frequência do que o cachorro late e tal, que o ser humano não ouve. Aprendi que o Edson foi instrutor de Basic, COBOL e Fácil com 15 anos. Cara, não imaginava isso. Então, acho que isso é legal e tem tudo a ver com o tema desse podcast. Quanta coisa que a gente aprende a todo momento e que pode mudar o andar da carruagem, né? E como o nosso tema é aprendizagem, hoje a gente está falando com diretores, gestores, fundadores de empresas de tecnologia, startups ou empresas já consolidadas. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente passa no dia a dia, com o que a gente vive no dia a dia. Vou voltar a palavra aqui para o meu colega Renan,
que tem um esquema aí do nosso programa para a gente não se alongar muito. Qual que é o primeiro quadro que a gente vai ter hoje? Legal, Júlio. E tantas histórias e a gente está só começando. Então vamos ao primeiro quadro. Roda a vinheta. Beleza, pessoal. Então, o primeiro quadro do nosso Podizagem é o Replay. O nome já é bem sugestivo, né? A gente quer trocar ideias aqui, fazer um escândalo de ideias sobre boas práticas, coisas que os nossos convidados experimentaram ao longo da sua vida, né? No termo aprendizagem, que vale a pena repetir, que vale a pena indicar para as outras pessoas. Bom, eu quero fazer uma alternância agora na nossa lógica aqui, na nossa sequência, e quero pedir para o Edson. Edson, o que você poderia compartilhar com a gente que foi algo que você fez, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, algo que você fez e, pô, cara, isso aqui vale muito a pena compartilhar, vale muito a pena dizer para as pessoas fazendo porque vale a pena. Legal, desculpa aí. Tem um momento bem interessante da nossa história aqui, porque, assim, eu passei um momento de transição de uma empresa um pouco mais tradicional no mercado corporativo, a forma de fazer, né, soluções para o mercado. E no momento de empreender, a gente buscou, né, um modelo SaaS, tudo nuvem, mais prático, mais friendly e tudo mais para o nosso usuário final. E logo em seguida, né, a criar o produto veio a necessidade de treinar o usuário, né, de mostrar para o usuário como é que as soluções funcionavam. Inicialmente partimos de uma premissa que se precisasse de treinamento a solução não era tão boa assim, né, porque a solução deveria ser autoexplicativa para a solução e cada vez que a gente ia levar isso para os clientes, vinha uma demanda de necessidade dos clientes, dizer, tem um treinamento, como é que a gente capacita o nosso público, né? A nossa solução ela é amplamente utilizada pelos colaboradores de uma empresa e às vezes não usa sempre, né? Diferente do time de back-office que usa todo dia, pode, sei lá, a pessoa ter uma, duas viagens ao longo do ano e eventualmente vai lá, utiliza, então tem que ser simples, tem que ser fácil. E aí me deparei com essa necessidade, né? E aí como é que se resolve isso, né? Então estou falando aí 2015, 2016. Já vinha numa experiência anterior com o meu amigo Júlio falando de EAD, né? A gente aplicava uma parte dessas soluções, mas algo mais robusto e eu queria algo mais simples, né? E foi bem interessante que um dia chegando em casa e, né, com dois moleques de 15, 14 anos, 12 eu acho que eles tinham na época, e tipo assim, a todo dia eles tinham um jogo diferente, alguma coisa diferente que eles aprenderam, que eles iam no carro discutir, tipo assim, coisas extremamente absurdas que a gente não fazia nem ideia do que eram aqueles jogos, e eles comentando que aprenderam, que passaram de fase, que foram e tal, e eu comecei a observar, então, como é que eles aprendiam, como é que eles estavam buscando ali aquele conhecimento para se desenvolver dentro daquele jogo. Então, foi ali que eu peguei essa questão das pequenas pílulas de conhecimento, dos treinamentos, do uso, vídeo no YouTube, né, que estava começando fortemente isso, e a gente resolveu adotar isso também nas nossas soluções, e é algo que nos persegue, né, que a gente tem até hoje. Então, a dica, né, do replay é assim, o de ontem não necessariamente é o de hoje, e muito menos será o de amanhã, né? Então, acho que observar as formas de aprendizado, a tecnologia, ela entrega para a gente experiências novas todo dia e observar, né? Observar como é que o público tá aprendendo, como é que a gente pode entregar esse mesmo conteúdo. Não dá para ficar naquela mesma teoria, né? Se a gente fosse ficar aí sustentando a mesma coisa do treinamento presencial e tal, em tempos de pandemia teríamos um seríssimo problema, né? Então, acho que a dica que fica aqui de uma coisa que aconteceu com a gente é realmente observar, encontrar novas formas de fazer a mesma coisa, né? Porque as gerações mudam e tem demandas diferentes, aí a gente tem que se adaptar a isso. Sim. Legal, Edson. Muito bom.
Bom, o nosso tema de hoje é o crescimento pelo conhecimento, né? Qual que é o desafio que as empresas de tecnologia têm nesse sentido, né? E nós estamos aqui com 3 líderes, né, de empresas de tecnologia. Eu queria pedir para a Letícia. Letícia, conta para a gente o que seria uma situação, uma história que você curtiu muito aprender, como é que foi e que vale a pena realmente fazer um replay dessa ação que você fez. Ô Letícia, antes de você falar, só deixa eu fazer um comentário aqui do depoimento do Edson. Interessante, né, Edson, que de novo aí a turma dos 14, 15 anos aí marcando as tuas histórias, né, cara? Você com 15 anos lá sendo instrutor e os moleques agora ensinando como que aprende, né? Você vê que interessante isso, né, cara? É importante, sempre as gerações mudando, né? Desculpa interromper. Letícia, por favor, queremos ouvir o seu replay agora aí. O meu replay, bom, aqui junto com o Renan, né, com todos vocês, eu acho que eu sou a menos tecnológica do grupo, né? Então, a primeira coisa que eu aprendi foi tecnologia, porque eu só fui entender os bits e bytes, porque eu tinha pavor, viu, Edson, quando eu estava na escola, das aulas de informática. Que eu sentava na frente do computador e ficava congelada. Eu falava, gente, eu nunca vou aprender isso. E aí, olha que surpresa, hoje eu sou sócia de uma empresa de tecnologia para aprendizagem. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi aprender tecnologia e fui aprender tarde, porque eu fui aprender lá em 2009, quando eu fui jogada num projeto que inicialmente não era tecnológico e depois eu descobri que tinham tecnologias e que na época a empresa onde eu trabalhava estava usando assim, muito pouco daquela tecnologia, que por acaso é que eu trabalho hoje, para poder catapultar um projeto de gestão do conhecimento, da incubadora de inovação, de intraempreendedorismo, né? Então, foi depois que eu só fui lá em 2008, 2009, conhecer as tecnologias, as redes sociais, e eu até posso dizer para vocês que lá atrás, hoje o que a gente vê como é o metaverso, eu falo, eu já vi esse negócio em algum canto, porque naquela época, quando eu aprendi tecnologia e aprendi como inovar, empreender dentro de uma empresa e a gestão do conhecimento, tinha que ser entre as pessoas, e tinha que ser bacana, tinha que ser bonito, tinha que ser atrativo, tinha que ter um sex appeal naquele projeto, né? Então, já era lá com a turma com quem eu estava trabalhando, tinha uma cara já de metaverso, tinha avatar, tinha comunidade, tinha cara de game. Eu estou falando isso há mais de 15 anos atrás, né? Então, a primeira coisa que eu aprendi foi aprender a tecnologia, a ser muito curiosa com relação a aprender a tecnologia, porque onde eu estava, tinha muitas pessoas trabalhando com novos projetos tecnológicos, né? Então, era o começo do Facebook, ninguém sabe se o MySpace ia existir, ainda era a galera do Orkut, era aquela bagunça lá de rede social, se a gente ia conseguir alavancar uma rede social interna dentro de uma empresa. Eu virei a Maria SharePoint e fui fazer curso de SharePoint, olha só, nada a ver, né? Então, eu tenho certificação em SharePoint, olha que nível chegamos, né? Então, eu fui aprender tecnologia mesmo, né? E aí, dentro desse ambiente de tecnologia, aí parei de ter medo da tecnologia, né? Falei, não, oi, tecnologia, somos amigas e tal, que bacana. E aí eu me juntei com uma tribo completamente diferente. Então, eu acho que você ser versátil para você encontrar pessoas da tua área de conhecimento completamente diferente. Então, eu fui me juntar com gente de TI, de jogo, e dentro da TI o universo é enorme. Aí fui fazer mais amizade com o pessoal que era de recursos humanos, de aprendizagem, então eu mudei completamente de ambiente e eu mudei a minha carreira naquele momento. Deu uma escorregada, porque depois eu voltei para a área de negócios, aí eu falei, área de negócios, coisa mais chata. Aí peguei e fui para frente de novo. Mas foi aprender a tecnologia e aprender a tecnologia com pessoas e como a gente aprende com pessoas a usar a tecnologia, porque cada um tem um olhar muito diferente a respeito da tecnologia, do uso, isso que o Edson aí estava falando, né? Qual é a minha melhor experiência para o usuário, né? Então, eu tinha que fazer isso numa escala muito grande,
né, de uma coisa que eu nunca tinha visto e que era a minha primeira vez. E não podia errar, né? Então, isso foi um dos maiores aprendizados da minha vida, foi aprender a fazer essa virada, a ter um novo olhar completamente diferente para coisas que eu nunca tinha visto. E que depois eu entrei mais tarde, então eu era mais café com leite do grupo, né? E aí é a habilidade que você tem que ter de aprender rápido e ir para cima e se divertir no processo. Então, outro aprendizado que eu tive foi que isso me deu um prazer muito grande, por isso que eu estou contando essa história, e que me trouxe até aqui, é que foi muito divertido, eu me diverti no processo. A curiosidade, então, aquela arte que me divertia quando eu era adolescente, uma jovem adulta, então o estado da arte ele veio, né, porque era bonita, a tecnologia ela é bonita, ela é encantadora, e eu acho que o meu próprio entusiasmo com aquilo entusiasmou outras pessoas para poderem participar daquilo que eu estava fazendo e que eu estava liderando. Excelente, Letícia. Obrigado pelo depoimento. E, de novo, eu acho que um novo depoimento aí que a gente consegue conectar a tua experiência, que foi tão diversa em termos de disciplina, né? Você saiu da dança para a economia, dança/música para a economia, e área de negócio, marketing, né, promoção, trabalhar com gestão de produto e assim por diante, e você mergulhar na área de TI, e é uma coisa que eu tenho ouvido tanto as pessoas falando, né, palestrantes internacionais, enfim, falando que as carreiras vão ter cada vez mais esse tipo de formato, vai ser cada vez mais normal. Você talvez tenha se sentido uma exceção na época, tenha sido uma exceção na tua época, né? Tá todo mundo falando que esse é o novo padrão. As pessoas vão ter 3, 4, 5 áreas de conhecimento que vão passar pela vida, que vão ter essa diversidade, né? E eu acho que, de novo, você também, né? A mesma conexão que eu fiz ali com o Edson, dos meninos de 14, né? Época de 15 anos, aí com você também. Eu acho que essa tua experiência de mudança de carreira acadêmica, né, de expectativa de profissionalização de uma área para outra, e agora, depois da tua área de negócio, né, de varejo, de beleza e promoção de produto e marketing, passar para... Da economia do conhecimento. Você já sabia de tecnologia para o teu negócio, virar agora a pessoa de tecnologia. Acho que isso aí é uma coisa bem bacana também. Passar a palavra aqui para o Renan fazer Júlio, deixa eu só complementar aqui, não vou poder deixar passar. Uma história de replay, a tua jornada de aprendizagem, o que você diria para a gente? E antes do Marconi responder, eu quero deixar livre para os nossos convidados, para que também possam comentar, né, se assim desejarem. Tá? A ideia aqui é a gente trocar ideia, bater papo. Enfim, para quem está nos assistindo pelo YouTube, está vendo que a gente está tomando aqui uma cerveja zero, tá? Zero álcool. Então, assim, fiquem à vontade, pegue o seu café, a sua cerveja e desfrute desse momento com a gente. Marconi, por favor. Eu acho que o Edson ele queria comentar só em relação à fala aí do Júlio, né, Edson? Isso, só queria acrescentar, né, essa questão que a Letícia colocou do entrei tarde, né? Eu queria exatamente trazer esse comentário que o Júlio trouxe. A gente tem aqui na empresa a realização disso que o Júlio comentou, né? Eu até não sabia que já estavam falando muito sobre isso. Né? Nós temos assim, pessoas que estão aqui no processo de implantação, que vieram da engenharia civil, que vieram da engenharia química. Né? Nós temos um recente agora, uma pessoa no desenvolvimento, começou como estagiário, com 55 anos, né, que veio da área de logística e tal, aposentado, né, decidiu voltar, está trabalhando com o filho, aqui o filho é pleno e ele é júnior na carreira de programação, né, então acho que muito louco, isso para a gente surpreende significativamente, e eu acho que isso, porque a tecnologia, ela deixou de ser uma área específica, né, você não tem mais, claro, tem o time lá, né, que coloca a mão, que programa, né, que faz o baixo nível da coisa, mas dentro de tecnologia, né, uma grande parte já é negócio, já é como fazer disso alguma coisa que realmente agregue valor para alguém do outro lado do computador.
Bom, eu explicando, talvez pegando alguma referência, né, dessa questão, algo que foi marcante e tudo, que a gente considera. Eu me lembrei de um filme que tinha, acho que era A Corrente da Vida, que era não sei se vocês assistiram esse filme, também já bem antigo também, e aí vai me denunciar um pouco na idade também, mas eu sei que esse filme, um menininho, ele ia lá, acho que era o Macaulay Culkin, acho que era isso, e ele do nada, assim, ele começa a pegar pessoas de rua, tudo, e traz para casa, e a mãe dele vai ficando, poxa, por que você está fazendo isso? Aí ele vai lá e pega mais um, e vai dando comida para aquelas pessoas, e entendendo os problemas daquelas pessoas, e aí a mãe falou, esse menino não está bem, vou levar ele no psicólogo, tudo, e aí ele responde para o psicólogo, né, fala, olha, eu vejo muita gente consertando as coisas, o que eu não vejo é gente consertando gente, então é isso que eu estou fazendo, pessoas que não têm uma vida legal, trabalhando nisso, né? Por que eu trouxe essa história? Porque me lembrou de uma coisa assim, a gente fala muito, né, de tecnologia, e eu quis trazer um exemplo mais da minha vida pessoal, de coisa que foi, para mim, um grande aprendizado, e eu não sei se todos vocês aqui que estão aqui, dos colegas aqui, têm filhos, mas eu tenho 3 filhas. E isso, quando veio a primeira experiência, né, eu me debatia muito em tentar controlar aquele momento ali da pirraça, né, que ficava a criança querendo alguma coisa e você insistindo que não podia, e a criança insistindo, e eu sem saber, até que um dia minha esposa me chamou e falou, Marconi, vem cá, deixa eu te contar um segredo, uma coisa que você tem que aprender que vai fazer uma baita de uma diferença. Criança tem uma dificuldade em manter o foco. Então, você consegue tirar o foco dela rapidinho. E a melhor maneira de controlar a pirraça é você desviar o foco. Mostra uma outra coisa, não entra no embate, porque você não vai conseguir, você vai perder. Então, desvia o foco da criança. Aquilo fez uma baita de uma diferença na minha vida. Porque a partir dali, você começa a trabalhar e ver realmente tudo como você lida com pessoas, né? Na forma de você trabalhar, de entender a necessidade, de entender como você consegue sair de uma situação estressante e transformar aquilo numa situação prazerosa, numa situação positiva para os dois lados. Então isso para mim foi um baita de um aprendizado, e que a gente, claro, traz isso para a vida profissional sempre, de você não entrar em embates que não valem a pena, né? Sempre você tem que contornar aquela situação de uma outra forma, onde no final das contas todos saem com um resultado positivo, né? Então isso foi uma coisa bem marcante que eu quis trazer aqui, porque eu acho que fez muita diferença para mim. Que legal, Marconi. Eu estou gostando muito desse papo nosso aqui, porque a gente não fala só de negócio, a gente entende que a vida é uma jornada, e uma jornada Sim. de aprendizagem, né? E nem tudo é só tecnologia, né? Nós todos trabalhamos no segmento de tecnologia, mas nem tudo é só tecnologia. O Marconi, o Edson, a Letícia, todos temos família, né? Temos sentimentos e tudo mais, e é disso que a gente quer falar, né? A gente quer falar com gente, né? Que não é super-herói nem super-heroína, né? Que sejam pessoas realmente do dia a dia, que têm suas histórias boas, histórias não tão boas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então é isso, gente. Que legal esse quadro. Júlio, tem algum complemento para essa história maravilhosa do Marconi? Eu gostei muito da dica do filme, a gente vai colocar depois nos comentários aí, eu vou pedir depois para o Marconi aí fornecer para a gente aí o título correto aí para a gente. Fiquei curioso, não lembro. Cara, eu lembro de alguma história assim, mas eu acho que eu não assisti esse filme. Depois a gente vai deixar nos comentários para quem se interessar, quiser aprender mais aí sobre essa história, achei muito bacana mesmo. Que legal. Bom, então assim nós encerramos o primeiro quadro e vamos agora o segundo quadro do Podizagem. Que é? Dica de mestre. Bom, nesse quadro Dica de Mestre, a gente quer realmente saber assim, qual que é aquela sacada, uma sacada, coisa de explicação que você consiga explicar rapidamente. Se você fosse falar hoje com o seu filho, com um estagiário, com alguém da sua equipe, enfim, alguém que está querendo aprender algo
que você possa compartilhar como assim, ó, cara, essa é a dica, vai por aqui, vai dar certo. Deixa eu perguntar primeiro pro Edson. Vamos lá, Edson. Qual é a sua dica de mestre? Deixa eu liberar meu áudio aqui, que demorou um pouquinho. Você botou numa furada agora, né? Você me botou 2 vezes como primeiro. Foi isso. Não deu Foi tempo. mesmo. Renan, foi sacanagem. Pode cortar essa parte depois, mas eu tô repetindo aqui como primeiro, entendeu? Não deu tempo de pensar efetivamente. Mas vamos lá, eu acho que assim, ó, a questão da aprendizagem ela é muito particular, né? Tipo assim, porra, você não vai falar nada com nada, né? Agora vai dar no vácuo do bingo. Mas a minha grande visão que eu falo para as pessoas é primeiro assim, onde é que você quer chegar, né? O que isso te traz? O que é o teu objetivo com tal desenvolvimento? E eu acho que isso tem que nortear o que você vai buscar de conhecimento para a sua vida. Por quê? A gente vive hoje um mundo onde qualquer coisa você pode buscar conhecimento, não tem mais aquela realidade, a necessidade efetiva de uma faculdade. A gente aqui na seleção, hoje, a grande maioria das empresas já não olham mais para diploma há muito tempo, né? Mas vale, às vezes, uma especialidade onde você realmente consegue fazer entregas. Então, o conhecimento é algo que ele tem que ser buscado com profundidade naquilo que realmente faz sentido para você e experimentar, né? Eu acho que essas novas gerações têm bastante possibilidade disso. Tipo assim, convivo isso constantemente, tenho 3 filhos também, né? Então, esse desafio do que aprender, para que caminho vai seguir. Então, é muito, né, mirar para onde você vem. Mas eu não sei o que eu vou ser. Cara, mas tem que ter alguma coisa que faça algum sentido. Porque facilmente, né, no aprendizagem hoje, na busca por conhecimento, facilmente você passa aí 2, 3, 5 anos, né, e não foi para lugar nenhum, né? Nem que seja um lugar errado, mas vá para algum lugar, né, que você possa efetivamente olhar para aquilo e dizer, isso aqui eu não repito, né? Eu costumo dizer aqui para o pessoal assim, o que a gente faz quando a gente pega um ônibus errado, né? A primeira coisa é sair do ônibus, né, para você não continuar indo para o lugar errado, né, e voltar para um ponto, você está mais próximo daquilo que realmente está certo para você, né, como um aprendizado, como conhecimento. Então, a dica que eu deixo aqui é, né, um misto de experimentar, porque o conhecimento ele é muito, né, tá muito fácil hoje de você buscar, né, tem muita coisa à disposição, mas sim, eu acho que o primeiro foco é olhar para onde você quer chegar, o que você vê, ter uma visão mínima de médio prazo e buscar aquilo, né? E, cara, não entender o que não é, volta, né? Não tem porquê, né, você começar uma carreira, seja lá qual for, e eu vou até o final porque eu comecei essa carreira e não volto mais. A todo momento é possível. Sai do ônibus, né? Sai do ônibus e volta e corrige, e conhecimento está aí muito vivo para você fazer as transformações necessárias. Esse eu acho que é um ponto fundamental, sabe, Edson? Eu sempre acreditei que o conhecimento ele tem que servir para alimentar um propósito, né? Então, primeiro vem o propósito, a necessidade, e aí em cima disso você vai ver o que você precisa aprender para chegar naquele propósito, né? Não é estudar por estudar, sem ter um objetivo com aquilo, porque isso se perde, isso você esquece. Então, a melhor forma de você aprender algo, de você reter algo de fato, é aquilo servir para alguma necessidade que você tem e você consegue conectar isso com aquela necessidade. É muito em linha com isso que você falou, eu acredito muito. Perfeito. Perfeito, Edson. Eu não te botei numa roubada não, cara. Foi bem por acaso aqui, mas a gente tem certeza que todas as histórias aí já estão muito intrínseco na mente de vocês, né? E é bom compartilhar daquilo que a gente viveu, né? E o legal de vocês, especificamente, que são líderes de empresas que já trilharam um caminho maravilhoso. E com certeza a gente tem pessoas ouvindo a gente, que são pessoas que estão em início de carreira, são pessoas em transição de carreira, né? Pessoas que se espelham em alguém ou buscam se espelhar em alguém para realmente dar uma guinada, né?
Pô, que bacana. Eu sou da opinião, Edson, que a gente só descobre se vai dar certo se a gente fizer, né? Se a gente ficar só com o projeto no papel, com a ideia no papel, nada vai acontecer, né? A gente tem que entrar no ônibus, ainda que seja o ônibus errado, né? Mas, óbvio, se estiver dando errado, descer o quanto antes e retornar para tomar o ônibus certo, né? Júlio, deixa eu só complementar isso que tu falou, Renan. Tem uma outra que eu uso aqui, é o seguinte, aquela coisa assim, mas, fazer isso vai levar 2 anos. Tá, começa hoje. Amanhã faltam 2 anos menos um dia. Ótimo. Essa é uma visão também de que tudo pode ser construído, né? Eu acho que tem aquela turma que nem entrar no ônibus entra, né, cara? Então, assim, cara, entra no ônibus, é o primeiro passo, né? Se depois ele for errado, você sai, pega outro. Mas eu acho que esse ponto que o Renan colocou realmente é bem válido. Vamos lá, Letícia, você ia falar alguma coisa? Eu queria pegar o gancho do Júlio, né? Porque nos dias de hoje a gente vai ter um portfólio de habilidades, né? Então você vai juntar aquelas habilidades que você tem da sua vida inteira, aquilo que você gosta muito, aquilo que você aprendeu no curto prazo, né? Hoje as coisas você não aprende num espaço de tempo tão grande, né? Ou você vai se especializando pouco a pouco nisso. Mas a gente tem um portfólio de habilidades para trazer soluções, resolver problemas e criar coisas novas, né? Aí, num momento da minha vida, eu falei, meu Deus do céu, mas eu me formei em economia, o que eu faço com isso agora? Hoje a gente está na economia do conhecimento, na economia circular, né? E eu sou economista da moda agora, né? Porque agora eu estou na moda de novo, como economia, falando de ESG, né? Então, tem muita coisa agora nova, então, que volta para a economia lá de trás. E a outra coisa sobre se divertir no processo, vou contar uma coisa para vocês. Parecia muito divertido, né? Ser baterista de uma escola de samba. Aí eu descobri que não era divertido, porque era um processo onde não podia errar. Você não pode errar, né? E eu aprendi a tocar piano com partitura. E quando você vai tocar percussão, você não toca percussão com uma partitura. Então, um jeito de ler, de aprender, então nem sempre foi tão divertido. Aí eu pulei do ônibus, tá? Porque eu falei, ou eu ganho dinheiro, ou eu vou ser empresária, ou eu vou ficar sofrendo aqui, levando baquetada. Vocês não sabem o que é uma bateria de escola de samba, gente. Tenham um profundo respeito. Né? E a dança também era assim, porque eu estudava balé clássico, é padrão, então tudo é muito padrão, né? E aí eu fui descobrir que eu não gosto tanto assim de padrão, de coisa muito engessada, né? Então, mas tá ali na minha habilidade seguir padrão e tá na minha habilidade sair do padrão, mas voltar para ele, né? E isso faz parte do teu portfólio de aprendizado, de habilidades que você vai carregar para toda a sua vida. Algumas ficam, outras vão caindo ali do caminhão. Conhecimento caduca, né? Mas a gente tem que levar com a gente a jornada, né? Eu acho que a gente prestar atenção na nossa jornada individual, ela é muito importante porque ela te leva a pegar outros ônibus, outras trilhas, né? A lidar com crianças, com adultos, com jovens adultos, né, Marconi? Eu tenho 2 sobrinhos gêmeos, eu sei como é que é isso. Então, é isso aí a minha contribuição. Que legal. Letícia, aproveitando que você já está falando, resume para a gente, ou dentro disso que você já falou, ou alguma coisa nova, qual que é a dica da Letícia? Aquela dica de mestre. A dica de mestre. A dica de mestre, quando você for entrar numa empreitada, é assim, os meninos já falaram aqui, né? Não tenham medo de entrar no ônibus, tá? Então, e nessa de entrar no ônibus, eu cheguei a quase entrar no ônibus espacial, porque para aprender o que era gestão do conhecimento em alto nível, eu fui parar na NASA, para saber como é que o militar americano fazia gestão do conhecimento, né? Então, eu falei, de novo, eu olhando em volta, né, aqueles militares, eu falei, Letícia, o que você está fazendo aqui, né? Aí, no final, eu acho que a dica é bem isso que o Edson, que o Marconi estão falando, é você ter um foco, você tem que ter curiosidade e ser aquela coisa do dente do jacaré. Então, você abre, fecha, senão você não chega a lugar nenhum. Então, você tem que olhar o teu propósito lá na frente, aonde que você quer chegar, nem que aquele objetivo lá na frente ele mude, mas tenha foco, senão você vai se espalhar para tudo quanto é lado e depois ninguém junta. Né? Então, aquilo é uma jornada. Você sabe aonde você vai chegar e pode ser que lá na frente não seja exatamente aquilo que você pensou no início,
mas não perde o prumo, senão aí você não chega a lugar nenhum, você vai se dispersar. Ainda mais uma pessoa como eu, que tem uma tendência, eu sou quase um Windows, tá, gente? Abrindo janela, né? Então, eu tenho que ter uma disciplina enorme, o Júnior já me deu essa dica. Foi ele que disse isso para mim, inclusive, que eu pareço um Windows, não paro de abrir janela. Tanto que eu converso com o Júnior, a conversa começa em 1 hora, porque a gente vai ficar mais tempo. Né? Então, a gente foca, volta para aquilo que a gente tem que fazer, né? Senão a gente não chega lá. Não tem um propósito muito certo. E aí eu vou contar uma curiosidade sobre mim, né? Dessa coisa do propósito, que eu fui encontrar ele muito lá na frente e agora. Quando eu estava no 4º ano de economia, eu decidi que eu não queria mais fazer economia. Olha só. Eu virei para o meu pai e falei assim, eu quero estudar medicina. Aí o meu pai falou assim, você está de brincadeira, né? Então, você está para se formar e agora você quer fazer medicina? Não, você vai terminar a economia, depois você começa a medicina, você volta para São Paulo e você faz o que você quer. No final, eu acho que também outra dica é você ter autoconhecimento, que dentro do teu propósito é o quê? Então, não necessariamente eu queria ser empresária de tecnologia, mas tinha uma coisa no meu coração, eu queria cuidar das pessoas. As pessoas eram importantes para mim. Então, isso é muito forte em mim, uma característica super forte. Então, para cuidar das pessoas, eu não tinha que ser médica. Eu podia fazer de outras formas. E hoje eu cuido das pessoas, podendo levar conhecimento e cuidando de uma coisa tão sagrada, que é o jeito como as pessoas pensam, o jeito como as pessoas aprendem, por meio da tecnologia, que é o meu meio, não é o meu fim. Então, hoje, o meu jeito de cuidar das pessoas é poder levar a educação para elas, é dar uma vida digna e acreditar de que a educação, seja dentro da empresa ou um projeto de país, é o que faz as pessoas terem uma vida melhor, digna, com mais prosperidade, e acho que principalmente dignidade. Então, é isso. Então, eu gosto de cuidar das pessoas, mas eu não precisei fazer uma faculdade de medicina. Eu fui economista mesmo. Excelente. Letícia, eu quero muito que a minha filha escute esse podcast, porque ela está com 17 anos agora, e ela está bem nessa fase das opções todas na frente, né? E a gente, às vezes, sente que, assim, ter muitas opções, às vezes, é um grande problema, né? Então, acho ter muitas opções é muito problema, mas aí é que eu volto para o meu propósito, né? Então, talvez quando eu fui fazer economia lá atrás, eu fui muito inspirada, e aí uma dica aí para sua filha, a gente se inspira muito nos pais, né? A gente teve histórias aqui que você se inspira nos pais. Eu sou filha de comerciantes, de imigrantes, né? Então, eu achava que eu tinha que fazer negócios, né? Depois eu vi que eu queria fazer negócios, mas ao fato do meu pai ser imigrante, o meu pai me ensinou uma coisa incrível, que e o meu pai imigrante, meu pai já falecido, meu pai era português. Ele falou assim, se eu entrei em um navio com 14 anos, você pode entrar num ônibus com 17. Eu falei, valeu, pai. Depois eu entrei no ônibus, depois eu entrei no avião, aí fui parar em Floripa, fui parar em São Francisco, fui parar na NASA, mas o meu pai, para desespero da minha mãe, o meu pai sempre me incentivou a ser curiosa e agarrar essas oportunidades da vida, e ele ficava muito orgulhoso de ser um imigrante, né, de você, e hoje está muito fácil para a nova geração ser imigrante entre os conhecimentos, entre os lugares, está mais fácil, né, a gente fazer isso. Então, para a sua filha, Júlio, é assim, escute o papai, mas também vai atrás daquilo que está dentro do teu coração. Excelente dica, Lê. Pouco, né, cara, a situação que a tua filha está vivendo, né, porque a gente não é preparado para isso. Né? A gente chega numa fase da nossa vida onde a gente tem que decidir o que a gente vai ser daqui a 30 anos, né, o que a gente vai viver para a vida. E eu acho que uma coisa que é muito cruel nesse processo todo, lá da nossa juventude, né, para a vida adulta, é o comparativo, né? Muitas vezes a gente se compara com o outro, né, e porque a história do outro deu certo, a gente quer que a nossa também dê certo, e isso é legal, só que talvez a nossa não dê tão certo porque nós somos pessoas diferentes, as pessoas têm características diferentes, né, e a gente tem que validar isso, a gente tem que considerar isso na tomada de decisão. Né? Não é porque a Letícia tomou essa decisão que eu teria que ter tomado essa decisão. A Letícia tem a história dela, o Edson tem a história dele, o Marconi tem a história dele, né? E isso eu acho que é o grande barato da vida, né, Júlio?
as pessoas terem características diferentes, as pessoas terem caminhos, propósitos, né? E no final das contas tudo se complementa, né? E isso é o grande barato da vida, na minha opinião, né? Sim. E quero ouvir do Marconi. Marconi. Então, até nessa linha aí, Renan, que você falou, né? As pessoas são diferentes, né? E tudo. Eu até me lembro de uma história, também assim, uma coisa bastante simples, mas que acho que remete muito à ideia do que eu gostaria de deixar como a dica de ouro, né? Em uma determinada época, acho que muita gente fez isso, né? A gente, morando longe dos pais, eu falei, poxa, eu preciso colocar um computador lá na casa lá dos meus pais, porque aí a gente vai conseguir se comunicar com mais facilidades, mas minha mãe não sabia nada de computador, né? Então, eu falei, bom, vamos lá, eu vou te ensinar, e vai ver, é muito simples, o Windows é tudo visual, então não tem muito mistério, então você vai pegar o mouse e vai mexer. Falou, o que é o mouse? Eu falei, bom, o mouse é esse aparelhinho aqui, né? Você vai pegar o mouse, então mexe com o mouse e vai lá naquele lugar. Aí ela pegou o mouse e fez assim no ar, assim, ó, com o mouse. Aí eu vi, aí caiu a minha ficha, né? Eu falei, gente, peraí, 10 passos para trás. Vamos lá, eu tenho que me adaptar à linguagem que ela entenda, né? Não adianta eu falar com a linguagem que eu compreendo e que eu acho que é o que ela vai entender. Eu tenho que me colocar no lugar dela. As pessoas são diferentes. Então, essa acho que talvez a dica que eu gostaria de deixar. Acho que quando a gente for transmitir algo para alguém, a gente tem que se preocupar e calçar o sapato do outro, né? Entender como aquela pessoa vai compreender aquilo que eu estou explicando. Porque se eu explicar num linguajar que é apropriado para mim, mas não é para outra pessoa, o aprendizado não se faz. Né? Eu tenho que ser o mais lúdico possível, eu tenho que trazer exemplos da vida, eu tenho que trazer aquilo num idioma fácil, numa coisa simples, para que a pessoa compreenda, senão o processo da capacitação, da aprendizagem, ele não acontece. Né? Então, essa é a dica de ouro que eu gostaria de trazer. Tá? Posso te contar uma coisa, Marconi? Eu vou te contar uma coisa que é até engraçada. Eu tenho um amigo que trabalhou em call center, né, no call center do Submarino, e ele atendeu um telefonema, e uma senhora ligou, ele atendeu, oi, tudo bem, tudo bom, como é que eu posso ajudar a senhora? Olha, eu acabei de comprar um computador, mas eu não entendi para que serve esse pedal. Eu não entendi para que serve o pedal era o mouse. Era o mouse. Pedal? Ela achou que o mouse era o pedal, né? Era de acelerar. Ela achou que tinha que pôr no chão, porque tinha cara. Ele falou assim, pedal? Então, ele falou, não, então é o mouse, né? Mouse? Né? Aí depois, por telefone, ele foi explicando o que era. Acho que não teve um filho tão gentil quanto você para poder explicar, mas essa do pedal foi engraçadíssima. Esse pedal que veio no meu computador, não entendi. Provavelmente a referência dela era uma máquina de costura. Máquina de costura, né? Porque a máquina de costura tem um pedal. Né? Tem um pedal, alguma coisa que tem um pedal. Interessante. Bacana. Tem uma outra frase disso que o Marconi colocou, né, no final, aí me remeteu isso, que o aprendizagem é uma porta que se abre por dentro, né? Ou seja, é a pessoa que, né, tem que conectar com o que a pessoa conhece, tal, não é de quem fala, né? De quem recebe tudo aquilo que você está falando. Muito bom. Exatamente. Sensacional, gente. Dicas maravilhosas. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último quadro do nosso episódio do Podizagem, que é o quadro Tiro no Pé. Bom, o nome já é muito sugestivo, né? Então a gente quer ouvir dos nossos convidados de hoje aquilo que aconteceu em algum momento da sua vida e foi realmente um tiro no pé, uma coisa que você não deveria ter feito ou você não faria de novo, né? Então agora eu vou começar pela Letícia. Letícia, conta pra gente. Eu anotei aqui, eu vou na do Marconi com as crianças, né? Sobre os embates e as pirraças, né? Então, às vezes, a gente fica muito ligado a uma ideia, aquele propósito,
isso, para quem é empreendedor, para quem está numa startup, você tem que ser muito forte, firme no seu propósito. Ele tem que estar no teu coração, mas você tem que aprender a fazer curva. Então, aonde eu dei os meus tiros no pé, foi aonde eu fui, assim, extremamente teimosa, onde eu passei do limite de ser teimosa e até, em certo ponto, pirracenta com as pessoas erradas, né? Então, eu entrei em embates desnecessários, né? Porque eu estava acreditando muito naquele projeto, naquela ideia, eu estava alguns anos para frente daquilo que as pessoas eram acabar, que a situação era capaz de absorver, e não era o momento. Então, eu teria que ter dado, né, eu amei essa tua frase, né, a aprendizagem é uma porta que se abre por dentro, né, então, como eu passei aquela jornada, eu estava tão entusiasmada e tão apaixonada por aquilo tudo, eu não queria largar a mão, como é que pode ser que isso não vai acontecer? Então, a gente tem que ter a humildade, a serenidade de você saber a hora de parar e descer do ônibus, né? Você pode até pegar ele de volta, mas espera passar umas 2 linhas ou reestuda a rota, porque a gente tem que saber consertar a rota. Então, o tiro no pé e os meus tiros no pé são todas as vezes que eu sou teimosa. Então, às vezes é bom porque eu sou firme, porque vai acontecer, mas às vezes não. Às vezes você vai ter que aprender a fazer curva, né? Então, você pode parecer, no meu caso, pode parecer que eu sou muito flexível, curiosa, que eu aprendo muita coisa, mas tem um lado de inflexibilidade em mim que eu tenho que trabalhar muito forte, porque você tem que saber a hora de parar, senão você naufraga. E aí, vindo, né, para a dica de mestre, olha para o mestre. Então, vai atrás de quem sabe, de quem tem uma jornada, de quem te inspira, de quem pode te dar uma dica, não necessariamente exatamente na tua área, mas vai atrás de uma história que te provoca você mudar o rumo e aprender a fazer curva. Tá? A vida não é linear. Né? Hoje a vida ela é exponencial e é tudo muito rápido. Então, se você não souber voltar para trás, se você não é desistir, é só reconfigurar, né? Não é dar boot no sistema, né? Mas a gente precisa aprender a fazer curva. Então, isso me doeu muito do ponto de vista pessoal e na minha carreira também, mas me fez aprender. Então, hoje eu sei que tem que saber fazer curva, só que hoje a gente não é numa vida linear, hoje a vida é exponencial. É tudo muito rápido, muito, muito rápido, né? A gente não tem tempo, assim, a gente tem que... Bom, isso é lá hoje o jeito de aprender, né? A gente escuta muito o pessoal de inovação, do Vale do Silício, mas é para qualquer coisa, até para uma receita de bolo. Errou, erra rápido e já faz outro. Né? Não tenha medo da batedeira, ela tá lá. Se não descer na batedeira, vai na mão. Se não aprendeu, chama a vizinha que ela vai te dar uma dica. Assiste alguma coisa no YouTube. Mas assim, aprende a fazer curva. Isso é essencial. E vai rápido. Então é isso aí. Agora, é difícil você mensurar a dose, né? Porque se deu certo, você foi persistente. Se deu errado, você foi cabeça dura, né? Então Então, lidar com o orgulho, lidar com os nossos sentimentos humanos, né? Do orgulho ferido, de você ter sido pirracento, de você entrar na batalha que não era tua, né? Principalmente no meio corporativo. Hoje é diferente, né? Então, eu fui executiva de empresa grande durante 20 anos. Depois é que eu fui ser empreendedora e tarde também. Né? Eu já era bem crescidinha quando eu fui ser empreendedora e eu não comecei do zero. Eu aprendi com os meus sócios, né? Como é que é ser, aprendi com o Júlio depois, muita coisa. Então, é isso. Então, da dica de mestre, também é onde eu dei um tiro no pé, que aí é saber fazer curva num ambiente que muda muito rápido. Letícia, isso me fez lembrar um outro empreendedor que ele falou o seguinte, ele disse assim, cara, o meu maior aliado hoje nas minhas decisões é o meu ego, porque tudo que ele manda eu fazer, eu faço o contrário. Então, eu acerto muito. Boa referência. Boa referência. O ego precisa ficar de fora. E é difícil, né, para quem é empreendedor, largar o ego, né? Porque às vezes é o nosso ego que está sentado na beira da mesa tomando decisão. E não é a melhor, né? Então, deixa o ego, tem que ser muito humilde e falar aí... Fala aí, Letícia, mandou mal, né? Que legal. Marconi, fala pra gente o que você não faria de novo. Você fez aí que foi um tiro no pé.
Então, eu acho que assim, acho que tem um bocado de coisas, né, que a gente não faria de novo na vida, mas trazendo aqui para esse contexto que a gente tá falando, até pegando um pouquinho do gancho lá do que o Edson trouxe, né, mas ali no começo da nossa conversa, eu acho que acaba sendo um tiro no pé quando você quer que alguém aprenda alguma coisa, você fazer isso de forma desconectada da necessidade daquela pessoa, sabe? Se você entrega um livro que você gostou muito e você entrega esse livro para uma pessoa, se aquilo não se encaixa no contexto daquela pessoa, não esquece, não vai ter o mesmo impacto que teve na tua vida, sabe? Então, entender o aprendizado para suprir a necessidade da pessoa, sabe? Eu acho que isso, se você não conecta essas coisas, você está dando um tiro no pé, você está perdendo tempo, aquele aprendizado é uma perda de tempo, a pessoa não vai processar aquilo como algo útil, né? Então, esse eu acho que é um tiro no pé. O segundo tiro no pé que eu observo, e aí remete muito ao contexto que a gente tem hoje, né? No nosso desenvolvimento de software, né? Uma das partes fundamentais que a gente tem quando a gente finaliza o desenvolvimento é o teste, né? E o teste é você testar de fato se aquilo está funcionando. E um problema, um erro muito clássico, né, que a gente tem é seguir o caminho feliz, né? O teste ele é feito só em cima daquela trajetória que você consegue imaginar. E no processo de treinamento ou de capacitação, ou quando você quer trazer algum conhecimento para alguma outra pessoa, também, se você explica sem levar no contexto de como outras pessoas podem interpretar aquele seu aprendizado, isso pode ser um baita de um tiro no pé, porque o mundo hoje ele está muito mais justo no conceito de diversidade, né? Então, quando você vai trazer algum aprendizado, você tem que levar em consideração como esse aprendizado, como isso que eu estou trazendo vai ser interpretado em diferentes perspectivas. Se você não considera isso, você está com uma visão extremamente míope e limitada da sociedade que deveria ser o alvo daquele seu aprendizado. Então, acho que isso é um tiro no pé. A gente, quando você vai transmitir algo, você tem que olhar isso com uma visão muito mais abrangente do que aquela que a gente enxergava há vários anos atrás, alguns anos atrás, né? Então, se você não faz isso, eu acho que isso é um outro tiro no pé. Excelente. Eu acho que uma coisa que está me surpreendendo muito, né, é que parece que a gente está falando com um grupo de pessoas aí que se conhece há muito tempo. A percepção que eu tenho aí, isso é muito legal, né, porque a gente vê que, mas claro, tem a ver com as experiências, né, e com relação a experiências que eu não repetiria nesse ponto de vista de aprendizagem, tem tudo a ver com o que o Marconi falou agora, né, que é por falta de experiência, por falta de conhecimento, você tentar... eu tive algumas experiências nesse sentido. A minha primeira carteira assinada foi como professor de inglês, e eu tinha 15 anos. Na mesma vibe que o Edson dava aula de programação lá, eu estava dando aula de inglês. E eu enfrentava uma situação delicada porque eu dava aula para adultos, né? Então eu era o mais novo da sala. E eu dava aula para adulto e à noite, e à tarde eu dava aula para adolescente. Eu estudava de manhã. E eu tentava dar a mesma aula para os dois públicos. E eu tratava os dois públicos, claro, eu tinha 15 anos de idade, né? Então, tem tudo a ver café com leite, vai, Júlio. Então, assim, eu nunca mais... E era muito engraçado, porque eu naquela época, eu não sei como é que é hoje em dia, né? Mas naquela época, o que eu vivenciava era o seguinte: um bando de gente cansada à noite, que estava louco para aprender, e tinha uma dificuldade imensa de aprender qualquer coisa, né? E à tarde tinha uma cambada de gente que não estava nem aí porque eu estava falando, o que eu estava passando, e aprendia. Você queria pegar os caras no pulo e eles estavam fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, e eles estavam aprendendo o que eu estava falando. E eu via essa diferença, assim, e eu tentava me comportar do mesmo jeito nas duas situações. E eu vou pegar o gancho aí do Marconi, que realmente essa leitura da tua audiência, né, de quem precisa, a frase que o Edson falou foi perfeita, né? A aprendizagem é uma porta que se abre por dentro, né? Então,
Não adianta você querer empurrar uma coisa, mesmo que aquela pessoa seja talentosa, que ela tenha capacidade de aprender aquilo ali. Se ela não quer aplicar aquele conhecimento, é uma energia muito desperdiçada, né? Então, isso é uma coisa que é um grande tiro no pé, você tentar arrombar essa porta de aprendizagem aí por fora, né? Tentar empurrar conhecimento para alguém só porque aquela pessoa tem condições de aprender, sem se preocupar se ela quer aplicar aquele conhecimento, né? Então, esse eu acho que é um grande tiro no pé que a gente vê o tempo inteiro aí. E para a gente que trabalha em tecnologia, não adianta dizer que o problema é do usuário, né? Aí fechou total, né? O problema é da gente que tem que ler o contexto para colocar aquela tecnologia de uso, como o Edson estava aí comentando, né, da experiência do usuário. Hoje, se a gente não fizer isso, como empresários aqui de tecnologia, a gente se ferrou, né? Porque o problema não é o usuário. O usuário troca de fornecedor e você, tchau, né? Então é bem isso mesmo. E a versão do no meu browser funciona, né? Essa frase... essa frase também é proibida lá aqui dentro. Aqui funciona. Aqui tá Comigo está funcionando. Às vezes tá, mas a gente não faz isso. Do browser. Limpa o cache. Limpa o Edson Limpa o cache e troca o browser, não dá, né? É verdade, Letícia. Edson, fala pra gente qual foi o seu tiro no pé. Aquilo que você... Cara, eu estava escutando as histórias aqui. Me remeteu uma história que foi, para mim, realmente muito marcante. E, por ironia de destino, talvez, né, um projeto grande numa universidade. Estamos aqui falando de aprendizado, era um projeto de recursos humanos numa universidade, um dos maiores projetos que eu conduzi logo no início da minha carreira. E eu subestimei a questão do aprendizado. Eu acho que esse foi o meu erro, né? De que forma? Foi achar que tudo aquilo que eu olhava, que eu estava ali planejando e tal, eu tomava como base o que eu conhecia, o que eu tinha como experiência, seja o tempo de fazer as coisas, seja como as coisas seriam compreendidas, eu partir desse pressuposto. Logo, deu errado, né? Muito óbvio, tanto quanto. Né? Então, até um dado momento em que Belo disse, cara, eu preciso treinar esse time que está aqui comigo sobre algumas coisas. Né? Então, sei lá, um sábado botei a galera, não estava previsto isso em nenhum lugar, disse, galera, vamos discutir isso aqui, ó, isso aqui é importante, vamos fazer um treinamento disso, vamos alinhar esse tema, é importante, eu preciso passar isso para vocês. Então, tudo aquilo que às vezes eu achava que era básico, que as pessoas, os consultores que estavam comigo naquela realidade deveriam saber, não sabiam, não tinham isso tão claro como um conhecimento. E trago isso hoje, né, até hoje comigo aqui, tipo assim, pô, tem time novo, faz questão de explicar o óbvio, né? Deixa a pessoa talvez dizer que aquilo ela já sabe, mas dá uma visão do todo, da onde você vai, né? Para onde você está indo, se está claro, reconfirmar, né? Com a pessoa se aquele conhecimento realmente está explícito, se a pessoa domina aquilo, né? Eu assim, tenho certeza que a gente ganha muito tempo, né? Muito tempo mesmo, né? Senão você vai gastar um tempo, às vezes, desnecessário, achando que a tua equipe sabe, tem determinado conhecimento, e às vezes, muito mais, né, vale você parar 1, 2 dias, todo mundo, aplicar um treinamento, posicionar todo mundo, e aí seguir para frente. A gente acabou de passar por uma experiência dessa aqui na semana passada. Nós, a semana inteira, dividimos a empresa inteira em 6 grupos, repassando estratégia, posicionamento, propósito, e fechamos no último dia com um planejamento estratégico dos próximos 3 meses, realizado pela empresa inteira. Então, assim, o resultado ele é surpreendente, né? Como você só diz, caraca, como as pessoas estão sincronizadas com a gente. Daí você olha, putz, mas também a gente fez todo um treinamento, capacitou, contou, reafirmou para as pessoas aquele conhecimento. Então, né, o erro aí é não subestimar o conhecimento e não achar que porque você sabe ou porque já falou uma vez, as pessoas sabem e dominam aquele conhecimento também. Vale reconfirmar e tornar o conhecimento explícito para todo mundo. Sensacional, Edson. Bom, a gente está chegando ao final do nosso episódio do Podizagem.
tempo voa, né? Foi muito bom o nosso papo aqui, mas antes eu quero largar uma pergunta, e aí eu deixo à vontade para quem quiser responder, podem brigar para responder, não tem problema. Vou falar aqui então. Gente, é possível crescer pelo conhecimento? Nós que somos líderes de empresas de tecnologia, é possível crescer pelo conhecimento? Começou a menina, eu vou falar primeiro. Só é possível crescer pelo conhecimento. Eu diria isso. Concordo em gênero, grau e também. número com essa frase completa. Eu também. Eu também. Acho que não há outro caminho. Eu acho que qualquer tentativa de atalho, você vai continuar sendo sempre superficial, sempre um follower, sempre um seguidor de tecnologias. Exato. Então, eu vejo muito a questão aqui no Brasil que a gente tem do desenvolvimento da tecnologia, né? Hoje, você fala, poxa, eu sei usar uma calculadora, beleza. Agora, eu sei fazer uma calculadora. A gente tem gente que sabe fazer uma calculadora, colocar todo o racional de contas dentro do circuito eletrônico para aquela calculadora funcionar. Eu tenho gente que sabe fazer isso aqui. Então, isso você só consegue com aprendizado. Você só consegue com capacitação e formação. Não tem outro jeito. Eu complemento, assim, que na minha visão, o conhecimento, ele soma duas coisas, né? Teoria e prática, né? Às vezes a gente acaba conectando muito o conhecimento com a teoria, com o banco de escola, né? Talvez pessoas mais novas nem saibam mais o que é isso, né? O banco de escola. Mas eu acho que o prático, aquele conhecimento que gera resultado, né? Que entrega alguma coisa, que agrega alguma coisa, é fundamental. Né? E uma parte, né, que a gente comentou antes, aqui a Letícia comentou isso, que eu acho fantástico, a inovação ela se dá normalmente quando se junta áreas totalmente diferentes. Né? A tecnologia permite muito isso, você traz lá coisas de determinadas engenharias, coloca dentro da tecnologia, faz todo sentido, e junta com a arte, é na arte que assim se resolve, né? E aí você realmente tem inovação e as coisas passam a acontecer. Isso é produzir conhecimento, né? Quando você joga isso dentro do dia a dia, da prática, gerando valor que você tem que entregar e agregar valor, faz muito sentido. Então, eu sou muito do conhecimento prático, né? Daquilo que realmente você traz para o teu dia a dia e consolida aquilo. E é um misto de você pega o que já existe, soma, mistura e produz algo novo aí. Meio alquimista, sabe? Mistura as coisas aí. É meio alquimista, pegando aí o que o Marconi falou do contexto, né? Esse aprendizado contextualizado, é assim que você evolui, né? As experiências não são iguais para todo mundo, né? Então, assim, só através do aprendizado, mas aquele aprendizado que você põe na prática. Senão, o teu cérebro, Deus programou você para esquecer, né? Então, o software de Deus, ele já é assim, ele foi feito para a gente esquecer aquilo que a gente não usa. Então, é bem isso, aprende, foco, propósito, e usa. Dando uma amarrada aí no que a gente falou. Sensacional. Gente, quantas histórias incríveis, né? Mas a gente chegou ao final do nosso episódio de hoje, infelizmente. E nós queremos agradecer aos nossos convidados por esse momento incrível de escambo de ideias, né? Trocas de experiências, aprendizagens. Poxa vida, quantas histórias legais. Que prazer. E eu quero deixar aqui 30 segundos para cada convidado fazer a sua saudação final aí para os nossos ouvintes do Podizagem. Letícia, ladies first. Tá bom. Gente, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui nesse espaço incrível, junto com o Júlio, o Renan, o Marconi e o Edson. Foi super bacana. Eu acho que a gente poderia ficar falando mais uma hora, né? E foi muito bacana. Espero que as pessoas curtam, né? Nos procurem, né? Porque pode achar a gente no LinkedIn, os nossos contatos pessoais aí, para trocar mais ideias e a gente seguir juntos aí nessa jornada. Excelente. Marconi. Eu também queria agradecer primeiramente aí o pessoal, o Júlio, o Renan, pela oportunidade, curti muito. Também agradecer a Letícia, o Edson também, pela troca de experiências, aprendi muito aqui também com vocês, é bem legal a gente
ouvir diferentes pontos de vista e também complementares em algumas circunstâncias. E agradecer também ao pessoal que nos ouviu, da mesma forma que a Letícia mencionou, né? Fico à disposição se alguém quiser conectar ou continuar algumas dessas ideias, a gente pode, tem o maior prazer. Então, obrigado a todos aí. Bom, para fechar aqui, obviamente agradecer aí o Júlio, o pessoal, né, da Ilubrix, Renan, pelo convite de estar aqui, especialmente pelo convite de permitir que a gente tire esse tempo para reviver determinadas memórias. Né? Foi muito gostoso. Hoje eu já nem lembrava mais, né, puxou pela gente. Pô, lembra disso? Pô, foi muito legal, foi gostoso. Então, quase assim uma massagenzinha no cérebro, voltar nessas memórias. Obrigado por esse momento aqui da gente. Obviamente, agradecer o time da tecnologia, né, que criou esse tipo de ambiente e nos permita conhecer aqui durante esse período e a gente deixar isso aqui gravado e para que outras pessoas possam usar esse material também. Marconi, Letícia, obrigado pela troca de conhecimento aqui, foi fantástico. Obrigado pelo tempo de vocês e estou à disposição também aí para sempre fazer esse escambo de ideias. Adorei a ideia. É isso aí. Pessoal, eu vou agradecer para vocês pelo primeiro episódio do Podizagem ter acontecido com vocês, pela participação muito interessante. Vou reforçar o que eu já mencionei aqui durante o nosso episódio, né? Parece que nós, 5 aí, a gente já se conhece há muito tempo, e eu quero parabenizar aqui também o trabalho do Renan. Parabéns, Renan. Muito legal pela produção, pela condução aí, e parabenizar também a Camila, que está aqui no backstage, fazendo toda essa coreografia das câmeras. Camila, se você pudesse ligar a sua câmera um pouquinho, rapidamente, só para dar um ok, para aparecer aí pro pessoal. Então essa que está dando tchauzinho é a Camila, que está fazendo toda esse evento virtual, tá bonito e tá bacana para todo mundo. E a gente conta com a participação de vocês. Vou deixar o Renan aqui fazer o encerramento do nosso primeiro episódio. Vamos lá, Renan. Muito obrigado, Júlio. Bom, gente, é isso aí. Em cada episódio, muitas histórias e convidados especiais. Obrigado por nos acompanhar em qualquer uma das plataformas digitais, YouTube e todos os podcasts. Se você gostou, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever para a gente poder notificar você do nosso próximo episódio. Um grande abraço e até o próximo Escambo de Ideias do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Até lá. Até mais, pessoal. Até mais, gente.